Olá para você que está ligado na Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE aqui comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do INCRA, sobre a contenção do fogo, as queimadas que já estão sendo preparadas nas regiões de assentamento, com o superintendente do INCRA Roraima, que está aqui comigo já no estúdio, Evangelista Siqueira. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Beatriz, uma alegria falar com você, com todos os assistidos aqui da Defensoria Pública e o público em geral que está curtindo essa programação. Um prazer estar aqui para prestar conta do nosso trabalho e falar um pouquinho também sobre ações importantes nesse período, de estiagem. Só para a gente começar a explicar para quem está nos ouvindo mesmo, até onde vai a missão do INCRA, além de fazer as regularizações fundiárias, mas de levar também esse tipo de trabalho de conscientização com a população que é atendida mesmo, que é beneficiada pelas ações do INCRA. A nossa vocação primordial, a missão do INCRA como um todo é promover reforma agrária, ou seja, fazer aquilo que a Constituição determina, que é dar terra para quem necessita trabalhar nela, quem não tem condição de comprar uma, de ter acesso. Então, primordialmente, a nossa missão é fazer a gestão das terras federais distribuídas em lotes dentro de projetos da reforma agrária, destinadas a homens e mulheres do campo que ali vão trabalhar, vão produzir dentro de um contexto ecológico, respeitando as normativas atuais. E, paralelo a esse trabalho, nós também gerimos políticas públicas de assegurar qualidade do trabalho e da permanência deste homem e mulher no seu assentamento. Por exemplo, quando se assenta um homem e uma mulher no campo, lá no projeto de assentamento, o INCRA também dá assistência com créditos, assistência técnica, meios para que aquele homem e a mulher permaneçam ali e possam produzir. Precisa de conhecimento também, né? Sim, para gerar conhecimento, que o objetivo é fazer com que ele produza cada vez mais, porém a consciência de hoje é produzir mais, produzir melhor e de maneira sustentável. Não adianta só produzir. Nós estamos vivendo aí períodos complicados por conta de ações que nossas gerações foram fazendo, Beatriz? Então, a consciência de hoje da nossa missão enquanto gestor da terra pública da reforma agrária é assentar o cidadão, a cidadã no campo, fazer com que ele produza, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, dentro de um ambiente ecologicamente correto. E aí que entra o trabalho que está sendo realizado agora, que é essa prevenção às queimadas que podem acontecer devido a esse período de estiagem. O que está sendo aí previsto, quais as definições que já foram tomadas para prever esse tipo de queimadas, incêndios nessas regiões de assentamento? Beatriz e ouvintes, você que é moradora, todos nós sabemos o quanto nós sofremos com queimadas ao longo dos anos, Você nasceu em Roraima? Sou roraimense. Então você acompanha desde sempre, desde a tua infância. Eu só moro aqui há 25 anos, então eu já acompanho desse período. Mas você desde a sua infância, que o período de estiagem no nosso estado, ele sempre foi intenso e vem se agravando ao longo dos últimos anos. E com isso, uma prática muito rotineira, muito comum, histórica do homem e da mulher do campo... Cultural, Cultural é queimar seu lote para limpar, para preparar o solo para o plantio, só que ao longo de certo tempo isso foi acontecendo sem um impacto grandioso, porque nós já tivemos aqui um incêndio grandioso que foi matéria a nível nacional. E ao longo dos anos isso vem se intensificando por conta das mudanças climáticas. A região amazônica está passando por um período de mudanças significativas. Você acompanha isso, eu também, e é preocupante, porque aquilo que nós fazíamos antes, que é cultural do nosso povo, não dá para a gente continuar fazendo da mesma maneira. Por exemplo, em 2024 nós já tivemos aí um período de estiagem fora do normal, fora do padrão, com grandes queimadas ao longo do estado, com uma grande seca. Nós, em Boa Vista, apesar
do fogo intenso não está dentro da capital, mas sofremos as consequências, porque você lembra que a gente saía de casa e não conseguia ver direito o trânsito, o ar era pesado, respirávamos fuligem, fumaça, o que impactou na saúde pública, sobretudo de crianças e idosos e pessoas que têm problemas respiratórios. Então, aquilo que acontece no campo tem um impacto muito significativo também na cidade. Então, pensando em tudo isso, visando prevenir que casos como que ocorreram já esse ano não ocorram na mesma proporção, porque vale ressaltar, Beatriz, que a maioria dos incêndios ocorre dentro de projetos de assentamento, porque nós temos 52 projetos no estado de Roraima, com exceção dos municípios de Uiramutã, Pacaraima e Normandia, que são áreas indígenas. Os outros 12 municípios nós temos projetos de assentamento. Tem municípios que têm 10, 11 projetos naquela localidade. Então, os incêndios, quando aconteciam, sempre aconteciam dentro de projetos de assentamento. E isso nos traz uma preocupação muito grande. Pensando nestas questões, nas mudanças climáticas, no período de estiagem que nós já começamos a viver, você bem viu que o inverno do ano passado não foi igual a esse, né? E as previsões dos órgãos ambientais é que a estiagem vai ser severa neste período de verão agora. Então, nós ainda não estamos vivendo as queimadas que outras regiões do Brasil estão vivendo, uma tristeza só, mas já estamos nos preparando e alertando a população para o que pode vir. Não é que a gente queira que venha, mas pode ser. Os anos têm mostrado isso, né? E tem que se preparar, né? Porque a gente fala agora a nível nacional, e é até assim uma crítica, né, à mídia nacional, quando as queimadas aconteceram aqui, aliás, sempre todos os anos as queimadas acontecem na região amazônica, uma região que é muito visada pelo mundo inteiro, pela riqueza, né, da fauna, da flora, dos minérios. Mas quando se trata das problemáticas do povo amazônico, onde nós estamos inseridos também incluídos, nós demoramos a virar notícia. Agora, não ressoa tanto, né? Quando acontece nas grandes metrópoles, ali no centro, sudeste, centro-oeste do país, rapidamente ganha uma repercussão nacional. Então, eu vi uma reportagem que diz o seguinte: o fogo chegou na Faria Lima. Faria Lima é uma rua muito importante em São Paulo, de grandes empresas, que só tem ali negócios milionários, bilionários. Aí eu vi uma reportagem que dizia: o fogo e a fumaça chegou na Faria Lima, virou notícia. Que agora as pessoas que são impactadas ali dão essa visibilidade. Então, eu acredito assim que o trabalho dos órgãos, das instituições públicas também do estado de Roraima, assim como o INCRA, né, onde o senhor está como superintendente, tem essa missão também de trabalhar, né, isso, de mostrar também, de atuar, dizendo que está ali combatendo, né, esse tipo de enfim, calamidade, né, do meio ambiente que se encontra nessa situação. Então, com esse trabalho que vocês estão fazendo, tem parcerias também com outras instituições, tem um trabalho realmente de planejamento ali, de como chegar até essas pessoas, né, os assentados do INCRA, para conversar, para explicar, para dar um treinamento de como melhorar essa situação do fogo? Sim, com certeza. Nós já desencadeamos algumas ações. Eu estive em Brasília conversando no INCRA-SED com o setor de meio ambiente, buscando, né, alguns mecanismos e ações de prevenção no primeiro momento, e realizamos no último dia 13, na sexta-feira, dia 13, um seminário para tratar sobre o impacto, sobre as consequências da estiagem e do fogo em Roraima, nos projetos de assentamento. Nós convidamos o IBAMA, o Previfogo, nós convidamos a FEMAR, convidamos as prefeituras, convidamos o ICMBio, os órgãos ambientais, de um modo geral, os assentados da reforma agrária. Qual o foco desse seminário no primeiro momento? Discutir a problemática, né? Discutir o impacto das queimadas. Cada órgão, dentro do seu nível de competência, foi mostrando o histórico em Roraima, o que já aconteceu e o que pode acontecer este ano, mostrando isso para os nossos assentados. Tivemos também o setor de educação do IBAMA, né,
educação para as queimadas, né? Um setor específico que trata sobre isso, para fazer uma sensibilização maior para o nosso homem e a mulher do campo, porque o que eles têm ainda ao alcance para tratar e limpar suas áreas é o fogo. Mas como é que faz isso hoje, Beatriz, com o clima seco que nós estamos vivendo, cada dia ficando pior? Como é que... Tem o vento também. O vento. Porque uma coisa é você tá ali no seu quintal, você viu sua mãe, sua avó fazendo isso, terminava de limpar o quintal ali, juntava tudo, tocava fogo. Ali era um fogo controlado, que você olhava e apagava logo em seguida. Uma outra coisa é você tocar fogo numa propriedade. Sai do seu controle. E quando sai do controle, você não consegue chegar perto do fogo. Você tem limitação, você se queima, você não consegue nem olhar. E aquilo sai do controle do seu lote, pode passar para outro lote. O vento leva a fuligem e começa a queimar em outro lugar. A exemplo disso é nas próprias BRs, né? Como o fogo pulava de um lado da BR para o outro lado. Então você vê o quanto que o fogo ele pode saltar, né? Exato. Voar. Nós temos uma região que é muito ventilada, né? Então a propagação do fogo, a somatória da estiagem, da vegetação seca, com o start de uma bagana de cigarro, de um incêndio criminoso, ou de alguém que está tentando limpar seu lote, mas toca fogo e sai do controle, essa mistura aí ela é bombástica no sentido de causar um grande incêndio. Você viu que no início do ano a coisa ganhou ares assim, de um dia para outro, terrível. E causou uma consequência seguinte, nós tivemos aí mais de 8 mil cabeças de gado que morreram de fome, por conta da estiagem. Né? Lembra daquela lagarta que não tinha mais a vegetação, mais de 8 mil. Desregula todo o ecossistema. Tudo desregula. Então, nós não vivemos mais o mesmo período de décadas passadas. Então, as nossas práticas de lá não funcionam. Podem até funcionar, mas não da mesma maneira. Nós temos que ter uma atenção maior. Então, o objetivo do seminário que nós realizamos foi, primeiro, discutir o problema, mostrar históricos e o que pode acontecer e buscar mecanismos. Deixar o nosso homem e a mulher do campo, os nossos assentados da reforma agrária, cientes de que acontecendo, o que eles têm que fazer, a quem recorrer. E aí, o INCRA Roraima tem um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, né, através do Previfogo, para a criação de brigadas dentro dos projetos de assentamento. Claro, é impossível criar uma brigada dentro de cada projeto, porque nós temos 52. Mas a nossa ideia é descobrir onde há a presença do IBAMA ou do Previfogo naquela região. Aí a gente está mapeando onde tem uma brigada, quais são os projetos de assentamento que estão no entorno, criando brigada dentro de outros assentamentos que estão mais isolados, para que a gente tenha um mecanismo de acontecer um incêndio de proporções grandes, a gente ter uma equipe para correr e tentar ajudar o nosso homem e a mulher do campo. Outra situação que eu vejo em relação a essa problemática, além do clima estar mudando rapidamente no mundo inteiro, né? Os efeitos aí das ações de outras gerações também, e da nossa, né? Não tiramos a nossa responsabilidade, mas é o crescimento populacional também. Digamos que há 30 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de produtores, de agricultores aí nas regiões do estado, né, nesses assentamentos. Então, quanto mais pessoas também estão atuando no campo, mais produtores, mais campos ali que precisam ser queimados, né? Pasto, né? Desmatar para criar pasto, criar gado. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque isso movimenta a economia, mas o histórico está dizendo que não está correto, não está certo. Tem que pensar em outro tipo de estratégia. Tem que ter outra estratégia, Beatriz, porque, imagina, nós derrubamos a floresta para trazer desenvolvimento, para criar grandes áreas de pastagem para o gado, ou plantar soja e tal, mas estamos esquecendo de reflorestar, de encontrar uma outra alternativa, e aí isso vai tendo um impacto muito grande. Nós vivemos na região amazônica, com clima diferenciado de outras regiões do país, e com um ecossistema diferenciado que precisa uma atenção maior, né? Ainda mais com essa crise climática
El Niño e suas manifestações. Como é que nós vivemos num país em que uma região está queimando e a outra região está embaixo d'água, e aí as coisas vão se alternando de repente? Você imagina o que está passando o Amazonas? Quando que nós imaginávamos que aquela imensidão de água do rio Amazonas, estamos vendo regiões em que os barcos estão encalhados nos bancos de areia e o rio recuou e só vai piorar. Veja que ano passado nós tivemos isso numa certa época. Em 2024 começou muito antes das ações governamentais. Então o clima está desregulado. Nós precisamos ter uma atenção muito grande com isso. Essa semana até vi um vídeo que me preocupou bastante, né, dessa situação do Amazonas que você está falando. No Rio Negro, as pessoas estavam no meio do rio e desceram e conseguiram ficar em pé. Ali batendo água no peito, né? Então, assim, um local que tinha ali 5 metros de água, tá batendo no peito das pessoas. Pronto, aqui nós vimos, virou inclusive, por incrível que pareça, virou atração turística. Você atravessar o Rio Branco de um lado para outro. Quando que... Eu não sei se você é muito jovem, eu não sei se você conseguiu imaginar na tua história se isso aconteceu outra vez. Na verdade, teve uma época de bastante queimadas aqui, mas eu era muito criança, mas uma situação que me marcou muito não foi a estiagem, não foi a seca, foi o período de chuva em 2011, que a água chegou até o terminal de ônibus. Lembro bem. Então você vê essa diferença, né? E num período curto, porque historicamente, para a questão do desenvolvimento natural, esse período de 2011 para cá, ele é um hiatozinho dentro da história. E aí você vê a diferença, né, de uma década atrás, uma década e pouquinho atrás, para o momento de agora, né? Então, assim, antes um rio que chegou a invadir a cidade, né, o centro ali histórico da cidade, agora passamos a pé, né? Então, corremos risco, inclusive, do desabastecimento, de sermos obrigados a ter replanejamento para desligar a água em alguns lugares. Uma ameaça que surgiu aí caso continuasse baixando o rio. Ou seja, tem que ter uma parada, tem que pensar os órgãos de um modo geral, e principalmente, né, a população. Todos nós somos responsáveis. Não adianta jogar a responsabilidade apenas nos entes, prefeitura, governo estadual, governo federal. Não. Esses entes têm a obrigação de prover políticas públicas, mas não adianta nada se não houver a colaboração, o entendimento e a ação da população. Não adianta. Nesse quesito, quando o INCRA, por exemplo, chega até os assentados, né, até as pessoas que moram ali nos assentamentos, e explicam, né, levam alguma informação, existe um bom recebimento, né, um bom feedback, na verdade, desse trabalho que o INCRA faz de conscientizar essa população? Na verdade, Beatriz, o nosso povo anseia por isso. O órgão é que não tem pernas suficientes, né? Nem servidores suficientes para isso. Graças a Deus, agora com o último concurso que aconteceu, nesse Enem dos concursos, nós vamos receber uma quantidade significativa de servidores para ampliar as ações do INCRA. Ainda bem, estou muito ansioso por isso, porque o nosso homem e a mulher do campo anseia pela presença da instituição dentro dos projetos de assentamento, para tirar dúvidas, para reclamar, para dar encaminhamento às suas ações. Nós não temos corpo técnico, a bem da verdade é isso, né? E muitos servidores já com idade de aposentadoria, não tem mais o mesmo vigor físico, e eu estou muito ansioso para que esses servidores novos cheguem, deem um novo ardor, né, para a nossa instituição e nós podermos caminhar. Não que esses servidores que nós temos não façam isso, mas é porque chega um momento também de limitação física. Né? De conseguir chegar ao estado inteiro. Né? De conseguir andar. Primeiro, não temos servidores o suficiente e também as pessoas chegam um momento da vida que vão envelhecendo, né? E precisam... Ainda muitos não se aposentaram porque o órgão para se todo mundo que tiver que se aposentar pedir de uma vez só. Então nós vivemos essa carência, o homem e a mulher do campo anseia. É um dos pedidos que eu mais recebo. Superintendente, venha nos ver, venha nos visitar. E a gente não consegue fazer isso na medida da necessidade do nosso povo, porque um superintendente, é o que eu te dizia anteriormente. Quando eu era deputado, nós tínhamos 24 pessoas na Assembleia para
se dedicar aos problemas do estado inteiro. No INCRA é um superintendente para quase 16 mil assentados. Então não tem condições da gente andar em todo o lote ao mesmo tempo, né? E aí eu estou muito ansioso para esse reforço no nosso corpo técnico, para a gente poder ir a campo e fazer o que você disse, que perguntou, indagou no início, conversar. Porque todas as vezes que a gente manifesta aos nossos assentados, é bem recebida a informação. O que eles têm mais é dúvidas e a gente procura esclarecer em todos os momentos. E aí, quando leva essa informação, né? Aliás, a expectativa de chegar, né, a eles essa informação, porque, como a gente estava falando no início, a forma que o produtor tem, né, de limpar ali o seu terreno, para plantar, para também colocar o seu gado ali para pastar, é com fogo, né? Existe a possibilidade de também trabalhar ali uma estratégia com outras instituições, assim como o Estado já tem também uma ação que é de prevenção ao fogo mesmo, né? Tem uma operação que reúne também outras instituições da qual vocês fazem parte também, né? Nós fazemos parte do Comitê do Fogo, né, que é gerido pela FEMAR. Né? Vários órgãos fazem para discutir essa política pública. Nós estamos até nos reunindo esse período agora. Mas o que você fala é muito interessante, porque, de fato, a gente vê a sensibilização dos nossos assentados. Eles querem, eles anseiam. E a ideia é buscar outras alternativas. E quem é que tem que dizer isso? Os estudiosos, os entendidos do assunto. Por isso que a gente tem esse acordo de cooperação técnica. É interessante que o próprio IBAMA, o Previfogo, combate as queimadas com queimadas. Eles fazem uma queimada controlada para gerar o acero. O que é isso? Aquela área entre um lote e outro para queimar só naquele quadrado, sem necessariamente o fogo ficar contínuo, porque quando ele chega num determinado momento, já não encontra mais a pastagem, porque ela foi queimada anteriormente para ter ali um espaço limpo, para evitar que o fogo se propague assim. É uma forma de controle, né? Claro, eles não fazem isso em todo momento. Eles fazem isso antes do momento auge de estiagem. E tem um período ali também. Tem um período do ano. Calendário também. Tem um calendário das queimadas controladas do IBAMA, fazem na vegetação ainda verde, porque é exatamente isso. É um controle que eles fazem, é uma limpeza que eles fazem no entorno das áreas, para que quando acontecer a necessidade de o homem e a mulher queimar lá no seu lote, o fogo não sair de controle, né? São tentativas, Beatriz, que a gente sabe que é quase impossível impedir a água, a chuva, o fogo, o vento de se espalhar, mas são mecanismos que têm funcionado ao longo dos anos e que ainda estão em prática. Tudo isso de forma controlada. O senhor também é muito envolvido nessa causa ambiental mesmo, assim, eu digo, além de ser superintendente do INCRA, mas anteriormente também já mostrava essa preocupação como deputado estadual por Roraima. E essa conversa, quando se leva, né, o senhor falou que esteve em uma reunião também em Brasília, quando se leva essa conversa para o governo federal, né, aliás, como superintendente federal aqui em Roraima, mas quando leva esse assunto até Brasília, qual é a visão que se tem, né, daquela região ali no centro-oeste para as regiões amazônicas? O Brasil precisa ser compreendido com suas especificidades, né? As ações, às vezes, do sul do Brasil, do centro-oeste, elas precisam ser potencializadas, repensadas a nível amazônico. Então, o INCRA, a sede, ele está planejando, está fazendo um planejamento estratégico para as regiões do país, né? O que resolve o problema lá no Nordeste pode não resolver aqui no Norte. A vegetação é diferente, as ações demandam suas especificidades, mas o INCRA-SED está fazendo. Eu participei de reuniões exatamente nesse sentido. O INCRA está submetido ao MDA. Na verdade, o guarda-chuva é o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e dentro deste ministério está o INCRA. Então, a nível de ministério, estão sendo pensadas ações, primeiro, de prevenção, de sensibilização e também de ação para os momentos de emergência, né? Esse projeto vai ser detalhado para todos nós
aqui da região norte, porque está sendo pensado um específico para a gente, para que nós possamos também aplicar junto aos nossos assentados. Então, existe realmente uma diferença, porque há exemplo até aqui na região, dentro da própria Amazônia, né? O que funciona ali para Manaus, ali para as regiões do estado do Amazonas, já não funciona para algumas regiões aqui em Roraima, porque é importante lembrar, superintendente, que a nossa vegetação é muito específica em relação ao lavrado. Exato. É uma coisa assim que só temos por aqui, né? Por exemplo, essa vegetação mais rasteira, isso, né? dos caimbés. Dos caimbés nós e temos outras, aqui em Roraima. E essa é dessa região que a gente está falando, que tem uma grande probabilidade, aliás, é onde o fogo acontece, né? Onde o fogo se alastra rapidamente. Quando a gente viu agora no início do ano essa grande estiagem, né, com as consequências do fogo, e aí eu falei até que pulou. Eu vi com os meus próprios olhos ali na região de Mucajaí. A gente teve que parar o trânsito ali na BR, né? Os veículos tiveram que parar porque o fogo estava atravessando a BR. Eu vi isso ao vivo. E assim, é um impacto, uma memória que fica muito grande na nossa cabeça e uma preocupação, né? Existe até uma certa ansiedade, né? Quando chega já esse período de estiagem, a população já fica aflita, né? Principalmente o produtor ali, saber se vai ter água, se vai queimar uma ponte. Então, existem muitas consequências também para as pessoas que estão dentro dos assentamentos? Com certeza. Você imagina o cidadão que plantou milho, um sofrimento danado, um investimento, porque geralmente são homens e mulheres que não têm grande condição financeira. Fazem ali no último esforço, né? Na raça. E aí, de repente, vem o fogo e queima tudo isso. É de chorar, Beatriz. Eu vi muitos casos. Nesse período de estiagem, de queimadas, eu fui a alguns projetos de assentamento. A gente não tem como impedir, porque é uma coisa muito maior do que nós. Só quem vivencia um incêndio sabe bem. No seminário que nós realizamos, um jovem, né? Ele disse que passou pela primeira vez por um incêndio e deu o testemunho dele. Ele nunca imaginou que incêndio fosse daquela maneira, mas quando ele percebeu que a vizinha estava gritando, pedindo ajuda, que ele chegou lá, pegou um galho e foi tentar apagar o fogo, mas no entorno dele o fogo estava tão maior que expulsava ele, porque senão ele ia ser queimado, né? Ele dizia, superintendente, ardia no meu corpo, ardia meus olhos, eu não conseguia chegar perto, eu não conseguia olhar. Quer dizer, perde proporção. Aí cresce demais e não tem como fazer como a gente faz em casa quando está pegando fogo. Pega um baldinho de água e joga ali e apagou. Não existe isso. A coisa vai ganhando uma proporção, a vegetação seca é o combustível, sabe? E se propaga de uma maneira grandiosa juntamente com o vento, que você mesmo viu pulando de um lado para outro da estrada. Então, assim, impacta diretamente os nossos assentados, a produção, mata os animais. Os relatos que nós temos aí, que foram divulgados na imprensa, nos jornais, perde todo mundo, Beatriz, perde todo mundo. Perdemos na saúde, perdemos na economia, perdemos com o meio ambiente e perdemos na força de trabalho do nosso homem e da mulher do campo. Por isso, nós estamos nos antecipando com ações para mitigar. A gente sabe que não vai resolver, mas a gente quer estar minimamente preparado para enfrentar esse problema quando ele chegar, e tomara que não chegue. Mas a gente sabe que os anos após anos chega, mas que se chegar, que seja amenizado, pelo menos. O Prev Fogo, que é o parceiro, né, do IBAMA, ali, ele já atuam em outras, aliás, já atuaram também em outras queimadas dessa forma? Sim, o Prev Fogo atualmente ele atua em várias localidades do estado, com um trabalho muito intenso dentro das comunidades indígenas. Então, o que nós fizemos recentemente? Eu me encontrei, a nossa equipe do INCRA se encontrou com a equipe do Prev Fogo e nós mapeamos onde tem brigadas de incêndio no estado de Roraima, seja dentro da área indígena, seja fora de área indígena, que fica próximo de projetos de assentamento. Então, nós já vimos aqui em várias regiões do estado uma equipe do Prev Fogo, porque eles fazem o treinamento, eles contratam as pessoas, elas ficam por 6 meses ali à disposição do governo federal, recebendo para combater o fogo. E nós temos várias brigadas ao longo do estado. Então, eu tenho hoje mapeado, se tiver um incêndio em um determinado projeto de assentamento, eu sei qual a brigada de incêndio mais próximo para que a gente possa acionar.
E aí a gente aciona não somente o Previfogo e o IBAMA, mas também os bombeiros. Mas o que nós queremos é ter as condições de amenizar o problema quando ele chegar. E eu pergunto até em relação à área indígena. A gente agora falando um pouquinho também sobre essa área indígena, que não, digamos, seja totalmente, né, competência do INCRA, mas que ali junto com o IBAMA o senhor tem conhecimento também, é uma região de difícil acesso. Por exemplo, os territórios indígenas, né, as demarcações indígenas, não é de qualquer forma que chega. Sim, tem situações ali que às vezes tem que ir por barco, né, por avião. Com o IBAMA, né, com essa conversa com o IBAMA, tem uma ideia de como atua também dentro dessas comunidades, dentro dos territórios indígenas também? O que o Previfogo nos informou é que as brigadas de incêndio dentro das áreas indígenas, elas são compostas pelos próprios membros da comunidade, que são treinados e estão ali de prontidão. Então já é gente que conhece a região. Eles não deslocam uma pessoa de outro lugar para a região, não. Eles formam ali. A minha ideia é essa: trabalhar brigadas de incêndio dentro dos projetos de assentamento, onde os próprios assentados tenham um treinamento para que um possa ajudar o outro. O vizinho começou um incêndio ali, a comunidade toda fica de prontidão, entendeu? E vai todo mundo para campo se for preciso, com a ajuda do Previfogo. É um trabalho assim muito intenso. Muito intenso, e a gente já discute. Tem que ser permanente. Eu não falo que a gente vai estar apagando incêndio o tempo todo, porque tem momentos do ano que eles diminuem consideravelmente, sobretudo no período de inverno. Mas um trabalho permanente, Beatriz, no sentido de a gente não começar a planejar tudo quando vai começar a estiagem. A gente ter um programa permanente. O governo federal estabelecido. O governo federal vai criar agora, o presidente Lula vai criar a autoridade climática. É nessa perspectiva que nós queremos trabalhar. Ter algo permanente. Não estou falando que as brigadas de incêndio vão estar apagando fogo o tempo todo, mas estarão treinando, estarão de prontidão para qualquer situação que aconteça. E vale lembrar algo muito triste e terrível. As pessoas estão queimando criminosamente. Estão fazendo com consciência. Quantas pessoas já foram presas com galão de combustível, com material incendiário, ou seja, para causar o caos, Beatriz? A que ponto nós chegamos, né? Muito disso, assim, fruto também de uma polarização política que nunca acaba, que é uma coisa terrível e que impacta a vida das pessoas. Mas, quero que se dê mal mesmo. Quanto pior, melhor. O que é isso? A que ponto nós chegamos? Então, também vai muito da consciência das pessoas, né? É saber que a questão ambiental, ela ultrapassa o teu limite e o meu. Ele envolve a todos nós. No período das queimadas, quando Boa Vista estava sob fumaça, você e eu sofremos. Nosso pulmão sofreu e não sabemos as consequências futuras disso. E para os idosos, e para as crianças, e para quem tem comorbidade. Então, acho que vale uma reflexão para todos nós. E você fala das doenças, né, para a gente aqui na cidade, além de alguns trabalhos também. Pessoas deixam, às vezes, de trabalhar. Sim. Por exemplo, eu digo ambulantes que trabalham na rua, né, ali, que oferecem algum serviço na rua, até um brinquedo para as crianças ali que a gente tem nas praças. Às vezes, os pais acabam deixando de levar seus filhos. As escolas precisam fechar, às vezes. Ainda não aconteceu. Não aconteceu nesse período em Roraima, porque, graças a Deus, não estamos vivendo período de grandes incêndios aqui a exemplo do que está acontecendo fora. Mas as escolas precisam parar. Pela fumaça, pela grande pressão, pelo ar, as pessoas precisam voltar a usar máscara. Todo um cuidado precisa ser retomado, porque fumaça prejudica. A gente ouve falar que a fumaça do cigarro faz mal, mas a fumaça das queimadas faz tão mal também. As pessoas morrem intoxicadas no incêndio. Então, as pessoas precisam ter consciência, as pessoas precisam colaborar, seguir aquilo que é indicado por quem entende do assunto, né? E os entes públicos têm a obrigação de desenvolver políticas públicas, de fiscalizar, de estar atento, mas tem que ser todo o conjunto da sociedade. Não dá só para uns fazer e eu não estou nem aí com um problema que não vai chegar para mim. Como não?
uma hora chega ali para você, de uma maneira ou de outra. E isso impacta em preços nos supermercados, porque se a produção é queimada, eu deixo de produzir, e aumenta, né? o valor do feijão, do arroz. Então, toda a cadeia produtiva ela é impactada. Superintendente, em relação às famílias que são, aliás, né, de toda forma, as famílias assentadas são também responsabilidade do INCRA. E aquelas pessoas que estão ali de forma irregular, que acabam também contribuindo para esse tipo de tragédia climática, vocês também têm algum tipo de fiscalização, de notificação a essas pessoas também? Sim, nós estamos com um processo de supervisão ocupacional. O que é isso? Nós vamos nos projetos de assentamento, iniciamos esse processo de ir nos projetos de assentamento para fazer vistorias ocupacionais. Saber por que aquele lote está abandonado, o que aconteceu que não é mais morador inicial, ou a pessoa que está ocupando de maneira irregular, para podermos ter uma realidade do campo. Claro que dentro das limitações do órgão. Volto a falar daquilo que nós falamos há pouco, a questão estrutural, de não ter servidores em quantidade necessária. Mas dentro da nossa possibilidade, nós estamos rodando. Tanto é que, fruto dessa supervisão ocupacional, das vistorias, nós agora lançamos o primeiro edital do INCRA para seleção de famílias, Beatriz. Ontem foi publicado no site do INCRA um edital, né? E aí eu já dou publicidade aqui para todos os que estão nos ouvindo. Se você tem desejo de ser assentado da reforma agrária, tem uma oportunidade. Nós conseguimos localizar 100 lotes e agora estamos abrindo edital público, que é a forma correta de se fazer. Quando você quer entrar no serviço público, você faz um concurso. Agora, o presidente Lula restabeleceu as regras do INCRA, as normativas, que para ser assentado nós estamos fazendo chamamento público. Então, foi lançado ontem no site do INCRA um edital para Roraima com 100 vagas. É pouco? Mas é o que nós conseguimos produzir nesse período. Já estamos trabalhando em um segundo edital para 200 vagas. E assim nós vamos continuar, porque à medida que eu tenho equipe, que nós vamos a campo, identificamos as áreas, retomamos os lotes que estão em situação irregular ou abandonados, a gente vai refazendo os processos administrativos, deixam esses lotes aptos e a gente lança edital. E agora as pessoas vão poder se cadastrar. Tem todo um regramento dito no edital. Eu ia perguntar até se existia critérios, né? Tem vários critérios para ser da Reforma Agrária, do Programa Nacional de Reforma Agrária. Onde você encontra esse edital? É o edital 61 de 2024, que está no site do INCRA, na seção de editais. Está lá muito escrito, Roraima Edital 61, você abre e lê o edital. Lá está dizendo o período de inscrição, que vai ser de 4 a 19 de novembro. Lá está dizendo onde você faz a inscrição, quais os critérios, que documentos você tem que apresentar, todos os detalhes e os locais de inscrição. O melhor, você nem precisa ir no INCRA para fazer a inscrição, você faz no próprio site. Olha que bacana, hein? Tudo facilitado. Bom, assim, a gente então passou a informação aqui, a notícia principal, que é o trabalho do INCRA também dentro dessas regiões de assentamento, junto com o IBAMA, com o Previfogo, que é para prevenir aí, na verdade, as queimadas no estado de Roraima. Falamos sobre a questão climática também, a importância da população estar também engajada, né, nessa causa. E eu queria parabenizar o senhor também, né, por esse trabalho, estar à frente, né, dessa atuação mesmo, né? Grande desafio, viu? Eu imagino. Mas, enfim, desejo muito sucesso e vou deixar esse espaço também para você fazer essas considerações e também um alerta, né? Uma reflexão para a população que está nos ouvindo. Então, agradeço a você a oportunidade que nos concedeu de falar um pouco sobre o nosso trabalho, prestar contas daquilo que estamos fazendo. Eu estou no INCRA há 1 ano, né? 1 ano e 2 meses. Tenho trabalhado bastante, viu, Beatriz? É um órgão que tem uma demanda muito grande. Nós tem divisões no INCRA que tem mais de 5.000 processos para despachar. Então você imagina a complexidade. Nós temos quase 17 mil assentados no estado de Roraima para o INCRA gerir. E agradeço a oportunidade de poder falar.
é uma mensagem especial aos homens e mulheres do campo, aos nossos assentados, para a atenção necessária neste período de estiagem. Não queime de qualquer maneira, procure o INCRA, procure o IBAMA, o Previfogo, a FEMAR, a prefeitura do seu município, mas não queime de qualquer maneira. Isso pode se tornar algo sem controle e trazer grande prejuízo para você, para o seu assentamento, para o seu município, para a sua vicinal. E dizer, e em primeira mão, disse para você, você é a primeira pessoa que eu falo, obviamente, além da equipe do INCRA, sobre o edital. O primeiro edital do INCRA de chamamento. Em primeira mão, viu? Em primeira mão. Isso para Beatriz, olha a importância. O edital de chamamento público para famílias que queiram ser assentadas da reforma agrária. Para o homem e a mulher que está nos ouvindo neste momento, vá no site do INCRA, procure, www.incra.org.br. Lá você procura a seção de editais e lá você vai encontrar o edital da Superintendência de Roraima. E lá vai estar todos os detalhes de como você pode ser um assentado da reforma agrária. Olha aí, já benefícios para a população de Roraima. Benefícios para a população de Roraima. Então, e é isso. Muito obrigada, superintendente. Conversando aqui com o superintendente do INCRA Roraima, Evangelista Siqueira, que também fez parte, né, da construção aqui também da rádio, né? Pois é, rapaz, ajudei, viu? Fruto de emenda minha. E muito significativo isso. Obrigada, viu? Parabéns. E que tenha muito sucesso aí também à frente do INCRA. Amém. Agradeço a você. O trabalho da Defensoria, ele é primordial. Né? Quantas milhares de pessoas necessitam desse trabalho. Por isso que a Defensoria, quando eu fui deputado nos 2 mandatos, sempre teve atenção. Para você ter noção, o prédio da Defensoria Pública do município de Bonfim é fruto de uma emenda do deputado Evangelista. Lá em Bonfim tem um prédio próprio. Tem a comarca também, né? Tem a comarca e tem um prédio da Defensoria Pública. É fruto de emenda parlamentar do deputado Evangelista. Então, ao longo dos anos que eu fui parlamentar, eu sempre coloquei emendas parlamentares na Defensoria, porque eu acredito no trabalho, eu sei da importância e sei que chega na ponta para quem precisa. As minorias. As minorias. Muito obrigada, então. Valeu! E a gente vai encerrando mais um podcast, Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas no nosso Spotify, no Deezer e no YouTube. Basta pesquisar ali por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Valeu, tchau!